Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui transmitindo através da internet, no YouTube e também no Facebook. Como é ao vivo, veja aí na tela, você pode participar enviando a sua mensagem, dando seu alô, fazendo uma pergunta em torno do tema que hoje nós vamos abordar. E vamos dar continuidade no programa ao estudo que estamos fazendo a respeito do texto de autoria do Espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, texto esse que está aqui no livro Educação e Vivências, publicação da editora Frater. E o texto que nós estamos analisando tem por título Educação dos Impulsos Afetivos. Ele constitui o capítulo 12 desse livro. E nós já fizemos uma série de abordagens no programa passado, porque hoje é a parte 2 do programa, e hoje, então, nós vamos dar continuidade. Você deve estar sentindo que a tela não está compartilhada, né? Mas calma, porque ei-lo que surge na nossa tela, nosso querido amigo, companheiro, divide conosco aqui o programa, nosso Ronaldo Gomes, com a sua saudação. Bem-vindo, Ronaldo. Boa noite, muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui, que Jesus possa nos inspirar cada vez mais para que possamos seguir com o nosso trabalho. Aliás, não é o nosso trabalho, é o nosso dever nessa divulgação. Muita paz. Muito bem. Então, estamos aqui, eu, Marcos Demário, nosso Ronaldo Gomes, para darmos continuidade aqui ao estudo, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós. Este tema, educação dos impulsos afetivos, ele é muito importante e atual, porque já não é de hoje, mas há muito tempo que nós estamos vivendo problemas muito sérios na área da sexualidade e do respeito ao outro. Então, essa é a nossa abordagem à luz da doutrina espírita. E na semana passada, o Ronaldo, ele iniciou o tema não pelo texto do Camilo, mas ele foi puxar a base, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde nós ficamos sabendo que os espíritos não têm sexo como nós entendemos que seja o sexo, e que a união entre eles é feita através do sentimento. Mas lembrando, não é, Ronaldo, que todos nós somos espíritos, mas, claro, estamos na condição de encarnados com um corpo material, biológico, que provoca, então, uma diferença em relação aos que estão desencarnados e vivendo só com o corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. Mas vou passar, então, a bola para o Ronaldo, porque ele que dá sempre o pontapé inicial, então ele inicia o jogo, ele faz o lançamento, pega a bola lá na ponta, cruza, entra na área e dá a cabeçada. Vocês acreditem se quiserem. É com você, Ronaldo. Muita paz mais uma vez, e gratidão aí, Marcos, pelas palavras, mas não é bem assim. Mas vamos lá. Precisamos ratificar cada vez mais o aspecto seguinte: somos espíritos imortais, só relembrando. E eu gostaria que você reforçasse isso. Somos espíritos imortais e as emoções, ou seja, a matéria em si, as influências que tem da matéria, na verdade, vêm das emoções e do que o espírito em si carrega. Claro que há um efeito material, mas muito mais das sensações que o espírito experimenta quando está na carne, e ao desencarnar ainda fica aquela sensação. Mas o espírito é imortal, e sexo em relação
a feminino ou masculino, não há nenhuma importância. Eu gostaria, então, Marcos, olha aí, Rosane, boa noite, prima, muita paz, boa noite a todos. Cris Rocha, boa noite. O Wilson também, boa noite, Wilson. Muita paz a todos e gratidão pelo carinho. Então, é preciso nós compreendermos, para darmos seguimento nesse nosso estudo, de que o espírito é imortal e sobre feminino e masculino não há nenhuma diferença na real necessidade para a sua encarnação ou reencarnação, tendo em vista o que ele terá de passar para a sua reparação no desenvolvimento evolutivo do espírito. Reforça esse aspecto, Marcos. Tá bom, Ronaldo. E é bom nós reforçarmos, sim, isso é muito importante, porque o Espiritismo é muito claro, né? Todos nós somos imortais, somos espíritos imortais. Nós não somos o corpo biológico. Essa informação é básica e imprescindível para entender que nós estamos aqui na Terra de passagem para os aprendizados necessários rumo à perfeição. Nesses aprendizados necessários, tem, então, a experiência biológica feminina e masculina, que eu, espírito, posso alternar, porque eu, espírito, não sou nem masculino e nem feminino, mas carrego esses dois polos comigo. Então, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, quer ligadas às existências passadas, na forma de reparação do que foi feito, quer visando o futuro, eu posso reencarnar homem, ou seja, masculino, ou reencarnar mulher, feminina. E como nós lembramos, né, Ronaldo, no programa passado, sim, para os machistas de plantão, e serve para as feministas radicais também de plantão, isso pode parecer um absurdo. Como que eu, homem, poderia, numa próxima encarnação, vir mulher, ou já ter sido mulher em encarnação passada. Mas os espíritos superiores, no diálogo com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, deixou isso muito claro. Para o espírito, quando ele está desencarnado, isso é, na verdade, indiferente, porque ele vai levar sempre em conta como prioridade a sua necessidade de progresso, as experiências pelas quais ele precisa passar. E então pode fazer opção para reencarnar como homem ou como mulher. Lembrando que é normal acontecer de nós termos várias encarnações no mesmo polo, ou seja, podemos ter várias encarnações como homem ou como mulher, para depois, então, fazer essa troca. Tudo vai ser de acordo com as necessidades desse espírito. Daí a importância de nós, quando encarnados, e aí não importa em que lado do sexo estamos, mas sim de como estamos levando e conduzindo moralmente essas duas fases que passamos aqui na Terra, na necessidade da reparação e resgate, tanto no corpo feminino ou no corpo masculino. E aí deriva muitos aspectos, e que um deles é o biológico e o psicológico, e que ele comenta aqui onde nós paramos. Costuma-se admitir no seio das sociedades ignorantes das leis biológicas e das leis psicológicas que norteiam os indivíduos, que o elemento masculino leva à necessidade que o elemento feminino deve represar e evitar. E aí, Marcos? Esse ponto é importantíssimo, porque vai corroborar justamente com o que nós estamos falando aqui. O Camilo está trazendo aqui no texto, através do nosso querido médium Raul Teixeira, essa grave questão cultural que estamos carregando, de que o homem, no campo da sexualidade, teria necessidades
que ele teria que extravasar, enquanto que a mulher não teria essas necessidades sexuais e que deveria, então, se recatar, se prender. Isso é falso. Isso é um grande equívoco. Primeiro porque toda a questão biológica é controlável. Né? E é um dever meu, espírito, a individualidade que eu sou, controlar. Agora, o corpo orgânico não tem desejos próprios. Ele funciona de forma automática. Então, quando você diz assim, mas o impulso sexual não dá para controlar. Claro que dá. Claro que dá, mas sem nenhuma dúvida. Dá e deve ser controlado. Em respeito a si mesmo e também respeito ao outro, que é um ser humano. A nossa Glória Maria dando boa noite, paz e bem a você também. O nosso Wilson que está dizendo, voltando, e é verdade, né? Nós estávamos sem o nosso querido Wilson aqui. Não? Mas então, bom, tivemos acho que teve até uma falha da internet aí agora, pelo menos aqui aconteceu, mas já estamos de volta aqui. Então, entramos numa área importantíssima, que você também citou, Ronaldo, que é a questão do comportamento sexual. A questão não é estar no feminino ou no masculino. A questão não é essa. A questão é comportamental. E é isso, então, que o Espiritismo discute e o Camilo está trazendo para nós. Perfeito. E ele continua. Desconhece que os espíritos que renascem em corpos de homens ou de mulheres são os mesmos, caldeando experiências com vistas à renovação e ao progressos urgentes. Dessa forma, esses espíritos imprimirão em seus circuitos neurológicos, em sua estrutura somática, as descargas de sentimentos, de desejos, de harmonias ou de inarmonias que estejam trazendo na bagagem da alma de tempos remotos ou próximos, de conformidade com as rotas de maior ou menor equilíbrio que tenham vivido. E aí, Marcos, nós vemos os desequilíbrios psíquicos de cada um de nós em vários graus. Não vou citar nenhum, porque são vários graus nessa desarmonia que vem do equilíbrio entre homem e mulher, ou nessa sexualidade que nós enfrentamos conosco mesmos, as crises existenciais, as crises que temos hormonais, podemos dizer assim, mas tudo ligado ao que ele fala de conformidade com as rotas de maior ou menor equilíbrio que tenhamos vividos. Ou seja, mais uma vez, a nossa conduta de como nós conduzimos conosco e uns com os outros. E vou mais além. Não necessariamente no ato em si do sexo, mas também na brincadeira de fazer o outro uma chacota, de brincar com o sentimento do outro. Vou repetir, não necessariamente no sexo, mas nessa desarmonização de brincar com o sentimento do outro. Fingir que está amando e fingir que está sendo amado. E não precisa haver de fato. E depois desmancha a mulher ou o homem, criando os desequilíbrios emocionais e de sentimentos. É isso aí, Ronaldo. Nós voltamos, então, novamente com a fala do Camilo, a questão da conduta, do comportamento na área sexual. E nós sabemos, pelos relatos dos espíritos, né, que muitas das nossas desarmonias, muitos dos nossos desequilíbrios, tanto psicológicos quanto biológicos, são reflexos da nossa conduta, do nosso comportamento nas existências passadas. Como eu lembro, Camilo, sejam as existências mais remotas, mais recuadas, sejam nas existências mais recentes. Mas então o Espiritismo não leva em conta os traumas da atualidade, o processo da educação? Claro que leva em conta, sem dúvida. Só que o Espiritismo está trazendo um elemento novo para a ciência. O que estamos trazendo do passado, das outras existências.
Quando você age mal no campo da sexualidade, você carrega para si mesmo determinados desequilíbrios psicológicos ou psíquicos e também desequilíbrios no perispírito que vão, na sequência, repercutir no novo organismo biológico, na reencarnação. Por isso, não é, Ronaldo, que a ciência, às vezes, fica sem respostas diante de determinados dramas, de determinadas doenças, porque não consegue entender isso. E a questão, e você colocou bem, Ronaldo, mas ele não chegou a fazer. Tá, tu não teve o ato, mas psicologicamente, via pensamento, por exemplo, pensou, não? Pensou em muito naquilo, emitiu energias mentais que atingem a si mesmo e aos outros, ou, né, brincou com o sentimento alheio, vai responder por isso, e vai responder na forma de desequilíbrios, tanto na área psicológica, quanto também na área orgânica. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que fazemos do sexo, o que pensamos sobre ele, as piadinhas, né, dúbias que você lança, tudo isso é levado em conta pela lei divina. Então, nós realmente precisamos meditar com bastante profundidade nesse campo. Perfeito, Marcos. Dando continuidade ao Camilo, vale então considerar a necessidade urgente de educação de base para homens e mulheres, desde as horas do corpo infantil, no sentido de que aprendam a respeitar a existência, a amar-se, a fim de que logrem amar e respeitar os seres com os quais venham a relacionar-se em caráter de intimidade sexual. Mas hoje, mas amanhã, Marcos, esse trecho aqui me chama a atenção por um aspecto muito importante, porque o que nós vemos já há algum tempo, e isso já vem, tem até os filmes retratando em Roma, Calígula e tantos outros, aquelas orgias feitas nas palacianos, nos impérios. Eu estou levando isso à tona para que nós possamos compreender que não tem como algo não acontecer diante de atrocidades que cometemos. Porque é uma atrocidade. Por que não dizer um crime na brincadeira não, atrocidades de sentimentos. Atrofiando-se, como ele disse aqui, você já está somatizando, psicossomatizando as situações, criando elementos novos, e isso é que a doutrina traz, porque você citou uma coisa importante, a doutrina está trazendo coisa nova do passado, o hoje também tem a sua necessidade e as suas prioridades que causam também certos desequilíbrios, com toda certeza. A ciência já comprova. Só que a doutrina está trazendo que, a par disso, tem também o lado espiritual, a vida espiritual de nós, espíritos imortais. Não adianta fugirmos disso. A psiquiatria, órgãos internacionais da psiquiatria, me falha agora a lei, mas o Marcos deve conhecer, da psicologia, já corroboram, olha a Cris Wilson, Glória, mais uma vez, olha aí, graças a Deus, já corroboram e ratificam que as religiões, a parte espiritual, também levam em consideração caso de esquizofrenia, essas partes todas de influências espirituais que devem, sim, ser tratadas e levadas em consideração em qualquer aspecto psicológico, psiquiátrico ou da psicanálise. A Organização Mundial da Saúde considera que você ter saúde também tem que se levar em conta a questão de ordem espiritual. Claro, calma, a OMS não está sancionando o espiritismo, não é isso não, porque a consideração de parte espiritual não é a mesma que nós temos.
mas é a saúde psíquica, mental, psicológica. E aí entra a religião como um componente dentro desse processo para se ter equilíbrio nessa saúde espiritual. Mas entra também, e o Camilo está reforçando isso, a educação. E ele coloca aqui, gente, é urgente a educação na base, ou seja, a educação na infância, em relação a saber respeitar a si mesmo e ao outro. Exatamente o que Jesus, nosso mestre, nos colocou. Não é? Amar ao próximo como a si mesmo. E como isso tem faltado. Não sei se os nossos telespectadores sabem disso, mas nós temos acompanhado e temos visto várias reportagens já sendo publicadas, temos pesquisa que foi feita aqui no Brasil, a pesquisa é muito séria, mostrando o desrespeito entre alunos nas escolas, inclusive nessa área do comportamento sexual, em que nós estamos vendo adolescentes que consideram que as meninas são objeto de prazer. É isso mesmo. Os meninos, adolescentes, estudantes dentro da escola, considerando que as meninas, adolescentes, estudantes da mesma escola, são apenas e tão somente objeto sexual de prazer. E nós temos tido problemas muito sérios nessa área, inclusive com estupros coletivos de meninas estudantes dentro das próprias escolas. E isso realmente é alarmante. E aí nós vemos o quanto temos a necessidade dessa educação, de se trabalhar a empatia, ou seja, que é você saber se colocar no lugar do outro, e que somos seres humanos, somos pessoas, somos gente, que temos não apenas inteligência e conhecimentos, mas temos sentimentos, emoções, e que precisamos nos respeitar. Tanto quanto eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar os outros. Nós não temos visto isso na área do comportamento sexual. Nós temos, às vezes, não é, Ronaldo? Nós temos vivido pior do que um animal dito irracional, né? Quando nós temos razão, quando nós temos consciência. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, veio o Camilo, o Espírito Camilo, nos chamar a atenção. A educação tem que entrar nesta história, né? Senão nós vamos continuar a ter problemas seríssimos aqui na humanidade terrena. E, continuando, ele fala, torna-se imperiosa uma educação espiritual, capaz de levar os indivíduos à compreensão de que, na relação a dois, a troca genital pode ser vista como a parte menos significativa, ainda que represente o ápice de um processo de entrosamento e de aquecimento hormonal. O mais importante na relação do casal é o nível de ternura, de amizade, de bem-querer, de respeito, de confiança que hajam desenvolvido na vida em comum, tanto que a inter-relação meramente fisiológica pode ser conseguida com qualquer outro ser. Mas o complemento nutriente que confere a saúde, encantamento pela vida e paz, somente se consegue obter quando os corpos que se unem servem a almas que se amam num quadro de dedicações recíprocas. Marcos, nós temos um assunto vasto aí, e eu gostaria que você entrasse aí num campo, porque é da nossa área, que é a educação, família e escola, já que você tocou no assunto. Essa possibilidade de termos profissionais espiritualizados, humanos, e não profissionais conteudistas, puramente cuspigis e preocupados só no final do mês com o seu salário, que deve ter, não vou discutir isso, com toda certeza, mas profissionais que ame o outro, ame a si mesmo, ame o outro, e não seja apenas
um conteudista de falar o que é a biologia e simplesmente no lado material, mas sem tocar nas partes e mais importantes também desse aspecto fisiológico, biológico, emoção, sentimento, respeito ao outro, que também a ciência comprova que a promiscuidade acarreta vários mecanismos ruins negativamente para o corpo, não só psíquico. E aí, Marcos, a família e a escola ou não tem nada a ver no nosso assunto? Você me perdoe, de repente eu estou falando coisa que a família nesse momento e a escola não tem nada a ver. Pois é. Nós temos que lembrar que nós não estamos aqui na Terra reencarnados para viver pelo sexo. Não, nós temos o sexo, sim, e podemos chegar ao ato sexual com o outro. Claro, faz parte, que nós temos uma vida biológica, mas essa vida biológica precisa estar sob controle da nossa vida espiritual, do espírito que eu sou. Daí o tema de hoje, né? Educação dos impulsos afetivos. O impulso afetivo nós temos, mas esse impulso está sendo causado pelo quê? Pela beleza física do outro, por um padrão social, né, que eu imagino que o outro tem que ser, pelo status social que o outro esteja agora ostentando. Ou seja, o que produz em mim o impulso afetivo? Agora, lembremos aqui, não é, Ronaldo? Impulso afetivo é uma coisa, impulso sexual é outra. E o Camilo é muito claro aqui no seu texto. O que nós precisamos procurar é a afetividade. Até porque a idade avança, o corpo biológico muda, tá? E por mais que você tenha malhado a sua vida toda na academia, praia, feito montanhismo, e se exibido, mas isso começa a cair, não é? Uma hora, porque você começa a não ser mais ou menos, você não tem mais 20 anos, 25, 30 anos, você agora está com 60, 65, 70, é completamente diferente. Se você viveu só na base do sexo, só na base da sexualidade, dos hormônios, sem controle dos impulsos, o que você vai fazer na sua vida agora, hein? Porque você não é mais o mesmo. Tá? Nem tem mais esse apelo dessa sexualidade tão vibrante como tinha antes. E aí você vai começar a ser carente, porque você não tem afeto. Você não tem aquele ou aquela que realmente compartilha sentimentos com você. Então, o Camilo está nos lembrando que o mais importante de tudo é construir isso, que pode ou não desaguar no ato sexual, na união sexual. Mas muito mais importante é o compartilhamento emocional, dos afetos, do respeito um para com o outro, de gostar de estar com o outro, junto do outro, e quando vai à rua já sai de mãos dadas. E isso sim, é você estar na área sentimento. Ah, mas quem vai nos educar para isso? Bom, nós poderíamos, né, Ronaldo, começar agora aqui um embate. Vamos dividir aqui os que vão defender que quem tem que fazer isso é a família e os que vão defender que quem tem que fazer isso é a escola. É um problema sério quando nós queremos dividir as tarefas, quando a tarefa é dos dois lados, né? É de todo mundo. Vamos lembrar aqui o seguinte: quem forma a família? Pessoas, espíritos reencarnados. Quem forma a escola? Pessoas, espíritos reencarnados. Ora, se somos todos pessoas, gente, seres humanos, espíritos reencarnados, por que esse negócio de dizer que a família deve fazer X e a escola deve fazer Y? Mas as duas não podem fazer X e Y. Podem e devem. A educação dos impulsos afetivos e da sexualidade é tarefa, primeiro, da família. Claro, porque a criança, quando nasce, né, o espírito reencarna, ele reencarna no seio de uma família. Então, a família inicia esse processo.
que depois vai receber o apoio da escola. Porque na escola, o professor, o pedagogo, estão, pelo menos teoricamente, preparados para trabalhar, né, educativamente, com metodologia, com didática, com atividades programadas para isso. Então, a escola passa, então, a apoiar a família no processo. Agora, o fato do filho ter entrado na escola não quer dizer que o processo na família parou, terminou. Não. Ô, Ronaldo, a criança passa a viver na escola, foi matriculada e nunca mais vai sair da escola? Não. Ela retorna para o lar. Todo dia ela volta para a família, volta para o seio dos seus entes queridos. Então, a família tem que continuar o processo para que ele volte para a escola no dia seguinte, ou seja, tenhamos um processo Até, contínuo realizado tanto pela família quanto pela escola. até porque muitos jovens não têm uma referência familiar, pelos desequilíbrios que há, até divulgação mesmo, os desequilíbrios nas famílias, como está acontecendo, e nas escolas também. Ela busca um porto seguro, de alguma forma. Há algum lugar que possa ser, pelo menos, esse alicerce, onde ela possa ter uma referência de algo positivo. Eu trabalho em escola e sei bem o que estou dizendo. Quando a criança tem todo um lar em desequilíbrio, ela busca na escola, pelo menos, essa resposta do ponto com o professor, com os inspetores, enfim, ali na escola, algo que ela tem o prazer de estar, de fato, aprendendo. Ora, quando a escola e a família não são nenhum nem outro em suas referências desse porto seguro, essa criança, esse jovem, estará fadado a algum precipício de alguma forma. Não há como negarmos isso, Marcos. E é preciso fazermos alguma coisa. Os noticiários estão aí, hoje mesmo tivemos vários noticiários sobre isso, tanto na Rússia como aqui no Brasil, fatos que estão se repetindo de violências de todas as escalas. É o que o Camilo está tentando dizer com esse processo da educação. O que os espíritos já nos falavam também, lá na pergunta 914 a 17, sobre o egoísmo humano, que é através também da educação. Os próprios espíritos colocam isso para nós. Mas de que educação, Marcos, estamos falando? A educação, de que base Camilo está falando, Marcos? Você tem a base disso aí para poder tentar ilustrarmos aqui? Afinal, como você disse, somos pessoas e espíritos imortais. Pois é a educação moral, a educação do caráter, que mais que só pode ser feito, e você lembrou isso antes na sua fala, por pais e professores humanizados, espiritualizados, que saiam da burocracia, que saiam da mera visão biológica do ser e da vida, que saibam parar, ouvir, dialogar, sentar junto, caminhar e fazer reflexões. E, no caso da escola, atividades educacionais que levem as crianças e os jovens a terem que se confrontar consigo mesmos, a entenderem a sua espiritualidade, a necessidade do respeito que se deve ao outro, ainda mais nessa área do sentimento, em que nós não somos objetos. Mas os pais e professores da atualidade não estão preparados para fazer isso. Em parte, realmente, sim. Nós temos muitos pais e professores que não têm esse preparo para trabalhar tudo isso. Bem, o que vamos fazer? Aí entra a sociedade como um todo, nas suas diversas instituições, como, no nosso caso mais particular, o Centro Espírita, que também entra nisso, com a doutrina, para reeducar. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que chamar os atuais pais, os atuais professores, para reeducá-los.
E lembrarmos que precisamos sair do pé da letra, porque isso é um problema sério, né? Ah, mas tem lei para isso? Ah, mas pode, mas é proibido, não é proibido, tem que ter autorização. Gente, nós somos educadores. O educador não pode perder os espaços educativos que estão acontecendo à sua frente. Então, é ali, é na hora. Né? E aí você pode privilegiar determinados tipos de atividades e em casa. Esquece o seu trabalho, esquece isso, esquece aquilo. Agora você está com seus filhos. Pronto, você está em casa. Então, a sua atenção tem que ser para com eles. Não apenas para brincar. Não, não é isso, não. Claro que a brincadeira é muito importante. Mas é para ir ensinando, para ir mostrando, ouvindo, percebendo, e também tomando cuidado com o que fala, com o que faz na frente dos filhos, porque nós não podemos ser um, né, por detrás das portas e outro na frente deles, porque o exemplo precisa ser marcante. Então, humanização e espiritualização de todos nós para trabalharmos os impulsos afetivos e a educação desses impulsos para finalmente termos controle sobre a nossa sexualidade. E repetindo, quando falamos em moral, não é santidade. Isso tem que ficar claro. A moral é a regra do bem proceder uns com os outros. Senão fica parecendo, Marcos, que né, moral é uma santidade. Ninguém aqui é santinho, não se trata disso. Mas esse carinho, essa empatia que devemos desde ontem, desde anteontem, ontem, que Jesus já vem falando sobre o amai-vos uns aos outros. É por aí. Esse é o caminho. Uhum. E Camilo continua aqui, ó, em muitos casos, a incapacidade do conhecimento um do outro, em escala mais alta, faz com que tudo seja referido às experiências genitais, o ato em si. Tem-se oportunidade de ver que a pouca habitualidade de fazer incursões na alma alheia, identificando não só os defeitos que pedem correção, mas, e principalmente, as virtudes estabelecidas ou, em fase de processamento, impele o casal a ver um no outro apenas instrumento de prazer e erotismo. Para que casei? Ou mesmo que eu não casei? Como eu vejo o outro? Eu vou mais além. Como eu me vejo? Como eu me sinto? Porque, na verdade, quando nós vemos essas ações, essas atitudes, é porque é a falta do amor de si próprio, no mínimo de si próprio. Marcos, não tem como nós fugirmos disso. Se eu não tenho essa empatia para com o outro, eu estou desrespeitando a mim mesmo em relação a N situações, principalmente no meu emocional, na minha afetividade, porque eu ainda não me encontrei. E é uma fuga que eu busco no outro, essa resposta que eu não encontro em mim, porque eu acho que é no prazer. Eu acho, fica nesse achismo, que eu vou encontrar todas as respostas na satisfação do prazer puro e simplesmente. É isso aí, Ronaldo. Nessa fuga, nós ficamos apenas no sexo, no erotismo, como o Camilo nos coloca. Quando, em verdade, é muito importante nós estabelecemos a fase do namoro. Porque a fase do namoro é quando você se deixa conhecer pelo outro e tem o tempo para conhecer o outro. Não apenas os defeitos, o Camilo coloca isso muito bem, mas as virtudes do outro. Quando não se estabelece isso, essa sintonia de se conhecer um ao outro, realmente a relação ela vai cair apenas no aspecto erótico do sexo. Mas, embora o sexo dê prazer, ele cai no vazio, porque não vai existir a empatia, não vai existir um sentimento maior.
E aí nós ficamos nessa situação de ficar trocando parceiros, sempre procurando, na verdade, um vazio que está em você mesmo, porque é o vazio do sentimento. E aí você se defende desse vazio correndo atrás das sensações sexuais. Só que isso vai provocar um vazio ainda maior. Então, precisamos ter calma, ainda mais quando estamos na juventude. Calma, calma. Conheça o outro, deixe o outro lhe conhecer. Ou seja, a fase do namoro não é para você ficar escondendo as coisas, não. Revele-se. Mostre ao outro como você é, quais são seus valores de vida, seus ideais, seus sonhos. Permita-se ouvir as críticas que o outro tenha a fazer em relação a determinados pensamentos e comportamentos que você tem, porque tudo isso vai lhe enriquecer. E sim, você vai chegar à conclusão de que é possível ter um relacionamento maior e mais profundo com o outro, ou não, né? E nada disso precisa necessariamente desaguar no ato sexual. Eu já tive a oportunidade de trabalhar muito, né, com jovens, e eu sempre coloco isso, olha, gente, namorar, conhecer alguém, não é igual a ter que ir para a cama com esse alguém para o ato sexual. Uma coisa não está ligada à outra necessariamente. Tá? Então, precisamos ter calma dentro desse ponto e lembrar, mais importante é construir relacionamento afetivo, de sentimentos, porque o ato sexual, na verdade, é um complemento dessa relação mais profunda. Perfeito, Marcos. E ele continua aqui, ó, uma educação bem fundamentada nos princípios enobrecidos das leis de Deus, em que cada criatura passa a refletir sobre sua condição de ser perene, de ser eterno, porque de uma realidade atemporal conduzirá os parceiros da conjunção sexual a reconsiderar sempre as suas relações no mundo, usufruindo as bênçãos da libido bem norteada, sem perder o passo das finalidades desse sublime prazer no mundo. Prazer que não deve, nem necessita ser conspurcado, adulterado, prostituído, tornando-se, nesse estuário harmonioso, a cota de divindade que há em cada criatura. Marcos, ele aqui foi... Ele é suave, mas, ao mesmo tempo, pesa, ele é duro, mas mostra uma realidade. Conspurcado, adulterado, prostituído. É uma realidade, Marcos. Eu penso que a humanidade melhorou muito, com certeza melhorou muito, conhecendo a história que nós conhecemos, Marcos também, a humanidade vem melhorando e muito. Mas ainda há muito trabalho a fazer nesse aspecto da adulteração e da prostituição. Vou repetir, que na verdade é conosco mesmo, não só com o outro, mas começa conosco mesmo. Sem dúvida, Ronaldo. A evolução é constante, né? Nós não podemos negar isso, porque é assim que funciona a lei divina. Mas temos que constatar que ainda temos muitos progressos a realizar. Temos muitas reparações a fazer em relação aos nossos atos em vidas passadas. Mas temos que entender o amor, porque o amor é que deve reger o nosso comportamento sexual. E o amor é o maior dos sentimentos, na definição que os Espíritos nos dão no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o amor você também constrói. O amor, sentimento, você desenvolve. Mas você tem que ver no outro não apenas o parceiro sexual. Você tem que ver no outro o espírito imortal que aceitou se conjugar com você nesta existência, apesar de você. Porque nem sempre o outro é o problema
Quantas vezes o problema sou eu mesmo, não é? Porque não tem santo aqui na Terra, né? Não tem espírito perfeito aqui reencarnado. Então, nós temos que agradecer a Deus. Por isso, então, o Camilo está nos falando aqui no texto dessa educação com base nos preceitos divinos do amai-vos uns aos outros. Porque antes de nós sermos, na verdade, namorado e namorada, noivo e noiva, esposo e esposa, nós somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, nosso Pai e Criador. Então, nessa área, né, da união entre dois seres, é preciso ter respeito, é preciso ter sentimento. É essa educação que é urgente nós trabalharmos com as novas gerações para mudarmos o quadro atual, que, como diz aqui o Camilo, nesse campo afetivo e sexual, ele está adulterado, prostituído, porque nós levamos a afetividade para a sexualidade e confundimos uma coisa com a outra. E é preciso estabelecermos novamente esses parâmetros. Marcos, é bom abrir aqui um parênteses. Semana que vem nós vamos dar continuidade para essa continuidade do nosso estudo. Veja bem, o homem, a criança, nós já falamos isso aqui, em adulteração, prostituição, mas nessa educação também, em que, por exemplo, a menina tem que lavar a louça, tem que fazer todas as coisas, os deveres de casa, vamos colocar assim, mas o homem não. Até o sapato, a mãe coloca, põe a meia, penteia o cabelo, faz isso tudo também com a menina, até certa idade. Porque ainda fala assim, você já está uma mocinha, você já pode botar sua roupa, você já pode botar seu sapato. E o homem, não, o homem não pode lavar uma louça. E aí, Marcos, como fica? E quando chega a juventude, chega mais, né, a certa idade, o homem, tem que levar o meu filho em algum lugar que é para ele despertar essa libido. No filme do Chico Xavier, nós vimos isso. O próprio Chico foi levado com o pai para a casa de prostituição. E aí, Marcos, acho que já começa aí toda uma deturpação, prostituição, essa adulteração realmente do que é uma educação da sexualidade, a educação dos valores. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando estudamos, Ronaldo, quando nós estudamos o Espiritismo, nos deparamos lá em O Livro dos Espíritos a questão dos direitos e deveres. Né? E aí os espíritos superiores são bem claros ao dizerem que os direitos de homens e mulheres são iguais, os direitos são os mesmos. Mas por quê? Porque antes de ser homem e antes de ser mulher, é um espírito. Então, todos têm os mesmos direitos. Eles fazem, então, um complemento ao dizer que as funções podem ser diferentes, de acordo com a feminilidade e a masculinidade que o espírito tomou para a atual encarnação. Agora, se os direitos são iguais, a mulher tem direito de ser tratorista? Tem. O homem tem o direito de limpar a casa? Tem. Não, mas ser tratorista é função masculina e limpar a casa é função feminina. Bem, aí nós podemos questionar, porque essa é uma questão meramente cultural. E toda cultura deve sofrer modificações com o passar do tempo, com as experiências. E nós estamos exatamente neste ponto na sociedade humana atual, que estamos rediscutindo as funções e percebendo que esse machismo que sempre vigorou numa sociedade humana patriarcal, ele tem que começar a cair, ele tem que começar a ser modificado. Ora, por que na sexualidade o homem pode tudo e a mulher deve ser observador e subserviente? Os direitos não são iguais? Não é assim. Eu já contei essa história aqui, vou resumir bem rapidinho, de um amigo que ele tinha exatamente essa visão. Para ele, no sexo, homem pode tudo.
e a mulher deve servir um homem. Só que ele tinha um problema na vida dele, como casado. Ele não tinha filho homem, só tinha filha mulher. Olha o problema. E foi que um dia eu disse para ele, olha, bom, então o homem pode tudo, certo? O homem tem que pegar todas as mulheres e a mulher tem que ser submissa ao homem no sexo. É isso? É isso mesmo, Marcos. Tá ok. Então, você tem 2 filhas, mais 2 mulheres no mundo para nós pegarmos. Nossa, ele se transtornou. Nossa, ele virou um leão. Sabe? O homem que tocar numa das minhas filhas eu mato. Ah, é? Mas que coisa interessante. Eu agora não entendi a sua visão de vida. Você acabou de me confirmar que no sexo o homem pode tudo, tá? E a mulher tem que servir o homem. Mas agora você está dizendo que homem nenhum pode mexer com as suas filhas? Que história é essa? Não, porque são minhas filhas, mas antes de serem suas filhas, são 2 mulheres. Eu mexi tanto com ele que realmente ele ficou confuso. Eu nunca tinha pensado nisso, eu já não sei mais o que pensar. Mas o que eu quero é que você justamente pense. Pense nessa sua filosofia de vida e no que você anda espalhando. Porque agora o problema é o seguinte, elas são as suas filhas, né? E você não vai gostar nem um pouco que elas virem objeto sexual nas mãos dos homens. Você, não é mesmo? Que é o que você faz. Então, nós temos que mudar essa cultura e lembrar sempre, somos espíritos imortais, filhos de Deus, reencarnados para dar continuidade ao nosso processo evolutivo e como irmãos, acima de tudo, nessa condição espiritual, temos que aprender a nos respeitar. E é interessante que a família, os pais que fazem isso, levam o filho lá na prostituição, que o filho tem que se tornar um homem. Agora vamos levar ele para a vida, para começar a conhecer as coisas. Então, de repente, a filha então, vai trabalhar lá como meretriz. Olha que interessante. E não respeita as mulheres que estão lá. E no filme retratou que o Chico respeitou-as, né? Olha que bacana, respeitou. E o pai fica revoltado. Eu não estou falando que esse menino não tem jeito. Mas é beleza, o Chico quis mostrar ali justamente isso. Ele não foi ali para recriminar as meninas, nem nada. Vamos fazer uma pressa, pelo menos nesse momento, transformar isso aqui no outro. É que se elas vão fazer, vai continuar, o problema é delas. Mas não tem questionamento isso. Tem questionamento é justamente uma visão machista em que a sociedade vem trazendo isso. E que nos primórdios, lá na Grécia, os filhos já eram preparados, mas as mulheres tinham a sua respeitabilidade. No filme O 300, nós vemos isso. A mulher era respeitada, sim. É a sociedade mostrando esse aspecto. A mulher, na verdade, era ouvida pelos grandes reis, o rei, ou os grandes lutadores, ou os grandes líderes de alguma coisa, mas a mulher estava ali e tinha que ser respeitada. Que quando o cara desrespeita a mulher dele, ele virou um leão e jogou o cara daquele abismo ali do fosso, não foi? Mas a mulher tinha esse poder de estar ali assessorando. Daí que vem a palavra, né? Ao lado, atrás de um grande homem, sempre tem uma mulher. Nada disso, não é atrás, não. A mulher está, às vezes, muito à frente do homem. Machismo. Continua mais uma visão machista. Nosso tempo urge, Marcos. Uhum. E nossas considerações finais, semana que vem estamos aqui mais uma vez. Lembrem-se, somos espíritos imortais. Depende de nós, está em nós, todos os pormenores da vida na terra, na carne, é do espírito imortal. Olha, eu sei, boa noite, sempre orientei meu filho a respeitar o sentimento do outro. E que o amor é o mais importante, e que a conversa é muito importante para se conhecerem bem. Elci, grande abraço, Elci. Muito bom, é isso mesmo. Esse é o aspecto. Essa redescoberta conosco mesmo, mas com o outro. Esse respeito com o outro. Até porque
os grandes sábios da época diz e confirmam que o que eu jogo para a natureza, de bom ou de ruim, cedo ou tarde irá retornar para mim. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e gratidão pelo carinho de todos que estiveram e estão sempre aqui conosco. Muita paz. Paz em todos os corações, o nosso muito obrigado por terem nos acompanhado, a todos que participaram enviando as suas mensagens, lembrando que o vídeo do programa ele fica disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Grande abraço a você, Jesus nos corações, até nosso próximo encontro, próxima segunda-feira, 20h30. Grande abraço a todos. Bom, finalizando a nossa Glória Maria, uma boa semana, obrigada pelo esclarecimento de hoje, como sempre, maravilhoso. Nós é que agradecemos a você, Glória, e a todos os telespectadores. Até nosso próximo encontro.